Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a nossa aula é da disciplina de História e você vai conhecer algumas coisas que você precisa saber sobre o nosso Brasil, tá bom? Na aula passada, a gente estava vendo sobre os navegadores, como que eram as primeiras grandes navegações, quais eram as funções de cada pessoa dentro do navio, qual era o objetivo dessas viagens, não é? Que eles saíam para comercializar, não é verdade? E foi através dessas viagens que eles acabaram descobrindo o Brasil. Então, vocês vão saber algumas coisas que vocês precisam saber, né, sobre a nossa terra, sobre o nosso querido Brasil. Quando os portugueses e os espanhóis aqui chegaram, eles já tinham feito um acordo entre eles. Isso é muito importante para você não esquecer. Você vai ouvir falar muito sobre isso ainda na sua vida escolar. Esse acordo, prestem bastante atenção, esse acordo que já era feito, né, um acordo assinado entre os portugueses e os espanhóis, se chamava o Tratado de Tordesilhas. Tordesilhas é uma cidade, né, uma cidade onde eles se encontraram, se reuniram e através de conversas, de diálogos, eles fizeram esse acordo, esse tratado, e foi feito nessa cidade chamada Tordesilhas. Por isso que se chama o Tratado de Tordesilhas. Prestem bastante atenção, porque eu vou perguntar na prova o que acordava, do que se tratava esse Tratado de Tordesilhas. Se tratava do seguinte: eles chegaram aqui no Brasil, né? E se instalaram aqui no Brasil. E eles fizeram uma linha imaginária que dividia essa terra no meio. Por exemplo, de tal lugar até tal lugar, a terra era dos portugueses. De tal lugar até tal lugar, a terra era dos espanhóis. Eles fizeram esse tratado, esse acordo, e assim eles fizeram. Dividiram. Os portugueses ficavam com determinada parte do Brasil e os espanhóis ficavam com determinada parte do Brasil, sem se preocupar nos indígenas que já moravam aqui no Brasil. Pensa bem, os índios viviam aqui no Brasil com seus hábitos, com suas culturas, com seu vocabulário, com as suas plantações, com seu tipo de alimento, com seu tipo de vida, do jeito que eles caçavam, do jeito que eles pescavam, do jeito que eles organizavam as suas plantações, do jeito que eles viviam em família. E os portugueses, os espanhóis que aqui chegaram, também traziam consigo a sua maneira de pensar, os seus hábitos, né? As suas religiões, a sua maneira de viver, cada um com a sua cultura. Isso é cultura. Então, teve um encontro de culturas, tá certo? O encontro de portugueses, espanhóis e indígenas deram um choque, né? Foi um encontro, um encontro de culturas que modificou tanto a cultura dos portugueses e espanhóis, quanto modificou a cultura indígena, né? Aqui, quando eles chegavam aqui no Brasil, ó, para vocês verem, os indígenas chamavam essa terra de Pindorama. Pindorama na linguagem tupi-guarani quer dizer terra das palmeiras. Olha para vocês verem que lindo. Eles já tinham um nome. A terra era dos indígenas. E os portugueses chegaram e tomaram deles. E colocaram o nome de Brasil. Por quê? Colocaram o nome de Brasil. Essa terra era muito rica. Era muito bela a natureza. Era tudo perfeito, né? Por que era linda, a natureza era bela? Porque os indígenas só tiravam da terra,
só retiravam da natureza o essencial para eles viver. Se eles derrubassem uma árvore, era porque eles necessitavam dessa árvore para fazer uma casa, para fazer alguma construção, para fazer uma jangada, né? Algo assim. Não igual os portugueses e espanhóis, que detonaram toda a parte da Amazônia que tinha o pau-brasil. Essa madeira era tão rica, era colorida, né, que eles tingiam tecidos, eles tingiam tapetes com essa tinta avermelhada que saía do pau-brasil. Era uma riqueza, eles derrubavam tudo para vender, para exportar lá para Portugal e Espanha. Por isso eles deram o nome de Brasil. Eles nem se importaram que a nossa terra já se chamava Pindorama, que quer dizer terra das palmeiras. Então, pessoal, é importante vocês saberem, né, que no ano de 1500, quando os portugueses e os espanhóis chegaram aqui no Brasil, havia já aqui no Brasil cerca de 5 milhões de indígenas. E com essa mistura de povos atraiu para os indígenas doenças, muitas coisas, e foram só diminuindo no decorrer dos anos, com o passar dos anos, isso só foram diminuindo. Pensa bem para vocês verem. No ano de 1500, existia no território brasileiro cerca de 5 milhões de indígenas. Hoje, segundo pesquisas atuais, existem somente no território brasileiro cerca de 300 mil indígenas vivendo aqui no nosso território brasileiro, né? Então, pessoal, uma partezinha que eu pulei, mas eu vou voltar. Quando Cabral desembarcou aqui nas nossas terras, no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi pedir para os padres jesuítas rezarem uma missa. Essa missa foi realizada embaixo de uma árvore bem grande que eles encontraram, né? Por quê? Porque eles queriam que essa descoberta que essa nova terra fosse abençoada, né? Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, que eles desembarcaram aqui, a primeira atitude de Pedro Álvares Cabral foi pedir para ser rezada uma missa abençoando a nova terra, ok? Então, vocês souberam hoje, através desse vídeo, muitas coisas sobre o Brasil, tá certo? Que foram os portugueses e os espanhóis que aqui chegaram, que eles já tinham feito um tratado chamado o Tratado de Tordesilhas, onde dividia as terras, de tal lugar até tal lugar é dos portugueses, de tal lugar até tal lugar é dos espanhóis. Nem ligaram para os índios que já eram os donos dessa terra. Pensa bem para vocês verem. Os indígenas já tinham dado um nome para nossa terra, se chamava Pindorama, que quer dizer na linguagem dos índios Tupi e Guarani, terra das palmeiras. E eles, por causa do pau-brasil ser uma madeira rica, que eles ganharam muito dinheiro vendendo essas madeiras, eles colocaram o nome de Brasil, né? E aí vocês souberam daí de muitas coisas. Quantos índios quantos índios viviam aqui no território, como que foi esse encontro de culturas entre espanhóis, portugueses e indígenas, né? O que aconteceu? Modificou a vida de todo mundo? Então, eu quero que você copie esse texto, prestando bastante atenção. Eu quero que você assista o vídeo com muita atenção, porque através desse vídeo e através do texto, você vai aprender muita coisa sobre o Brasil, tá certo? E na data de amanhã, dia 15, você vai realizar uma avaliação respondendo questões para mim sobre o vídeo de hoje, para ver se você aprendeu mesmo, tá? E eu quero que vocês arrasem, eu quero que vocês façam com muito capricho e que vocês acertem tudo, arrasem. Beijo, gente!